Oi, pessoal, um abraço a todos. Vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, Nação Colorada. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Vamos falar sobre Eduardo Cudê, que fica no Internacional. Primeiro, uma notícia boa. Segundo, ele tem uma nova dívida conosco, torcedores do Internacional. Tem sim, e eu vou falar qual é. Mas o mais importante, a partir de agora, é a construção de um elenco forte para brigar por títulos, para dar condições de trabalho a ele, Eduardo Cudê, para depois brigar por títulos. Qual o perfil dos reforços? Desses nomes especulados aí, quais os nomes que combinam com a ideia de jogo de Eduardo Cudê? Vamos falar sobre isso? E perdemos um jogador que eu acho que combina muito com a ideia de jogo de Cudê. Por que perdemos? Tudo a partir de agora neste conteúdo que tem a força de KTO. KTO.com, te registra lá para dar uma brincada. Galera, tem os jogos aí dos campeonatos europeus, né, das ligas europeias em andamento, Mundial Interclubes. Dá para fazer uma fezinha legal, brincando, colocando pouco dinheiro, se divertindo, acompanhando os jogos. Então, te registra lá. Vou pedir 10 cadastros novos, só isso. Só isso pra gente fechar o ano. 10 novos cadastros. Tá em outra casa de apostas? Não, eu vou com o Vaga. Eu gosto do trabalho do Vaga, então eu vou com ele. Te registra lá, kto.com, e usa o meu cupom, que é o VAGUINHA. 20% de free bet no primeiro depósito. Eduardo Cudê foi confirmado como técnico do Internacional para a temporada 2024. E aí tem uma notícia, né? Se especulava aí 2 anos, 24 e 25, com ele trazendo a família. Não, 1 ano só, até dezembro de 2024. E a segunda informação é que Lúcio Gonzalez fica. Lúcio Gonzalez é um cara que tem uma ascendência muito interessante dentro do vestiário, braço direito de Cudê, homem de confiança. Se especulou também que ele fosse seguir a sua carreira de treinador, mas eu acho que foi meio que um pedido do técnico Eduardo Cudê para ele permanecer no comando. Ok, Cudê fica. O que ele precisa? De cara, gente. De cara. Jogadores para reforçar o time titular. E eu vou citar aqui 3 posições que o Inter precisa contratar. Um zagueiro, um primeiro volante e um atacante. Agora o perfil. Impreterivelmente, nós precisamos de jogadores jovens, com um perfil de intensidade. Jogadores que possam dar suporte aos mais experientes que nós não vamos abrir mão. Estou falando de Mercado, de Arangues, de Alan Patrick e de Ener Valencia. Nós já temos a experiência. Nós precisamos agora de força, de intensidade. E esses jogadores que o Inter vai contratar precisam ser jogadores mais jovens, com pulmão, com intensidade. Casa legal com essas características: Robert Renan, zagueiro de 20, 21 anos de idade, ex-Corinthians, que está no Zenit da Rússia. Embora a informação é que o Inter realmente está tentando esta contratação, tá? Mas o que me disseram nos bastidores é que tem um outro nome aí. Enfim, vamos atrás. Mas que tenha esse perfil de jogador jovem e intenso, que possa dar suporte, cobrir Gabriel Mercado, que é um jogador que vai no atalho, que é um jogador experiente, a voz dele é importante dentro do vestiário. Nosso camisa 5, ele até não precisa ser novinho, 19, 20, 21 anos, mas ele tem que ter 25, 26 e correr feito um louco no meio de campo, para encurtar linhas, para marcar, para retomar a posse de bola, e ele precisa saber jogar também. Eu vou citar um nome aqui que eu falei há 2 semanas e que o pessoal do Revista Colorada e o Lennon Haas, eles conseguiram confirmar na tarde desta terça-feira. Richard Sánchez, volante do América do México. A informação que eu trouxe há 2 semanas é: o Inter
Não sei se foi há 2 semanas, 10 dias, ou semana passada, eu tô meio perdido nesse final do ano. Nesse final do ano, pra mim, todo dia é 31, tá, gente? 24, 31, já passou. O Inter observou esse jogador em algumas partidas do Campeonato Mexicano. Jogador que saiu do Olímpia do Paraguai, está na reserva do América do México. Mas ele foi titular nas últimas 3 ou 4 temporadas. É um jogador muito interessante. Ele é um mini Arangues. Mais intenso, por ser mais jovem, ele tem 27 anos. E tem um poder de chute de fora da área. Coloquem os gols dele no YouTube. Richard Sanches. Revista Colorada e Lennon Haas confirmaram que o Inter fez procura e o empresário disse, olha, outros clubes do futebol brasileiro também procuraram o jogador, mas ele tem uma preferência de ir para a Europa. O Inter não quer ficar esperando muito, então talvez o Inter já tenha ido para um outro caminho. Mas anotem esse nome, é um jogador que eu gostei muito, muito interessante, tá? E lá na frente, o perfil que o Inter está negociando é o do Gabriel Veron. E eu gosto. Porque o Gabriel Veron é um jogador de movimentação, que não fica preso na área, jovem e que tem como principal característica poder de definição, arremate, jogador que faz gol, que finaliza muito bem e é jovem. Vejam a diferença do Gabriel Veron para o Lucas Alário. O Lucas Alário é um jogador que está assim na carreira, fez pouquíssimos gols, volta de lesão e tem mais de 34 anos de idade. Deixa eu ver aqui o Alário. Então, não bate muito com o perfil do Eduardo Cudê. Daquilo que o Cudê quer pro seu time. Tá ali, ó, Lucas Alário. Aqui. 31 anos de idade. Tá? Não é um jogador também de uma idade muito avançada, mas, enfim. Nós já temos o Ener Valencia lá que não tem muita característica de fazer pressão, um jogador que demora um pouco mais para chegar na bola. Ter outro assim não combina. Eu não tô dizendo que daqui a pouco ele não gosta de jogador, daqui a pouco ele não indica esse jogador. Mas combina muito mais o Gabriel Veron com a ideia do Cudê do que esse jogador. Vamos falar em complemento de grupo, a gente tá falando do Iago, tá? Que o empresário também confirmou procura, ele não vai ficar na Alemanha. Jogador intenso. Acho que joga pouca bola. Vem, reduz a diferença pro René. Sim, eu gosto muito do René. E não tira a posição do René. Mas quando o René não jogar, ele tá ali. Jogador de muita intensidade. Muita intensidade. Então, esse é o perfil. Tá? Quero falar sobre o jogador que nós perdemos, que é o... Antes de falar sobre o jogador que perdemos, o Bruno Rodrigues, pro Palmeiras, a dívida do Cudê com a torcida. A torcida tá bancando, a maioria tá bancando a permanência do Eduardo Cudê, assinando embaixo, tá tudo certo. Tá tudo muito bonito. Agora a gente precisa olhar e entender que o mais importante do Eduardo Cudê na última temporada foi um legado. Pô, é legal. Deixou um legado, um time que joga, um time que é propositivo, um time que domina jogo, que vai pra cima, que amassa o adversário, que faz gol, e ele corrigiu na reta final o sistema defensivo, conseguiu ajustar, provando que se ele tiver tempo de trabalho, ele ajusta a casinha também. Tá ótimo isso. Agora, em termos de resultado, o Inter precisa de títulos. Eu sei que a sequência é que vai dar os títulos ao time. Sequência de trabalho, repetição e tal. Isso tudo eu sei. Espero que ele saiba também. Tá falando aqui quem queria a permanência de Eduardo Cudê e quem assina embaixo a sua permanência e quem entende que o melhor caminho é a continuidade. Certo? Mas nós precisamos de título, gente. Nós precisamos de caneco. Por que eu falei do perfil de contratações? Porque a direção precisa entregar isso para ele. Também, se não entregar, tendo dinheiro, tem que entregar bons jogadores. Olha a espinha dorsal que ele já tem. Rocher, Bustos, Vitão. Falei de um zagueiro, né, para ter intensidade. Eu não sei se o Vitão fica. Mercado, René, Arangues, Alan Patrick, Maurício, Ener Valencia. Mais 3 ou 4 reforços de qualidade, mais 2 ou 3 para complementar grupo. Ele tem a condição de fazer um bom trabalho. E aí ele
ele tem uma dívida com a gente, que é a conquista de títulos. É isso que eu quero. Títulos em 2024. Títulos para o Inter. E não para Alessandro, para Kudê, para Roberto, para Fernando. Para o Inter, porque somos colorados. Torcemos por pessoas que vestem a nossa camisa. Mas torcemos para o clube. Tchau.